Chegamos ao último episódio da websérie 45 anos da cooperação Brasil-Moçambique. Ao longo dessa série, conhecemos a força dessa união. Da agricultura à educação, da saúde à ajuda humanitária, vimos como esses dois países se uniram para trocar conhecimento, solidariedade e prosperidade. Neste último episódio, vamos conhecer 8 projetos que exemplificam a amplitude e diversidade dessa cooperação. Também vamos conhecer como o apoio do Brasil foi essencial para contribuir com a reconstrução das áreas de Moçambique afetadas pelos devastadores ciclones Idai e Kenneth, auxiliando comunidades e construindo resiliência. Moçambique enfrenta desafios significativos no setor habitacional. Em parceria com o Brasil, o país buscou aprimorar suas políticas habitacionais, trazendo inovações e tecnologias adaptadas à sua realidade. Nós tivemos a oportunidade de ir conhecer a experiência brasileira nestas questões habitacionais, mas também a contraparte brasileira teve a oportunidade de perceber um pouco qual era a realidade na altura de Moçambique. E uma das questões principais é que o que estava mesmo a faltar era um instrumento legal. Depois dessas visitas de troca de experiência, organizaram vários workshops e estava diretamente ligado ao resultado que tinha como objetivo a aprovação de uma política de habitação para Moçambique. Um outro componente que eu acho importante citar nesse projeto foi que, na primeira fase, a equipe brasileira apoiou no desenvolvimento de uma política nacional de habitação e a gente entende que essa política nacional ela está sendo aplicada. Um projeto de cooperação trilateral também contribuiu significativamente para a construção da política de alimentação escolar em Moçambique. A iniciativa busca garantir a segurança alimentar de milhões de crianças, além de fomentar o desenvolvimento local e a sustentabilidade, impactando positivamente comunidades em todo o país. A experiência brasileira em alimentação escolar ela é muito positiva, né? E é isso que a gente faz com a nossa cooperação. Naquilo em que nós acabamos por desenvolver uma certa excelência, uma certa, vamos dizer assim, uma competência extraordinária, nós podemos compartilhar isso com os países amigos, com os países com os quais o Brasil mantém uma relação importante, fraterna, né? Houve, portanto, uma visita que o próprio governo teria realizado ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro. Foi importante verificar que, a partir do setor familiar, é possível fazer a produção e é possível abastecer as escolas de uma forma que é sustentável. Isso alavancou o interesse do governo de Moçambique em desenvolver o seu próprio programa nacional. Com a cooperação brasileira, Moçambique modernizou sua gestão documental, aprimorando a preservação de documentos na administração pública. Pós-independência, nós tivemos um período caracterizado por, vamos dizer, falta de uma regra concreta para a gestão de documentos. Sendo assim, o acesso à informação era algo difícil. Com a cooperação brasileira, abre-se uma nova etapa na gestão documental. Quando se aproximou a ABC, os primeiros professores de arquivologia e documentação, biblioteconomia, foram formados no Brasil. Além da capacitação técnica, em 2015, Moçambique inaugurou o Laboratório de Conservação e Restauro no Arquivo Histórico da capital, Maputo. Caso não tivéssemos laboratório, alguns documentos já não estariam aqui conosco. Por exemplo, os registros de nascimento, os registros de casamento, os registros de propriedades, de terra e outros direitos que as pessoas têm sido preservados por este laboratório que nós recebemos do Brasil. A gestão de documentos, hoje em Moçambique, é fruto desta cooperação
que Moçambique teve com o Brasil por estes tantos anos. Com foco no compartilhamento de tecnologia e de capacitações, projetos conjuntos entre Brasil e Moçambique têm transformado o setor, impulsionando a produção e o processamento de madeira no país, gerando impactos significativos na área de engenharia florestal. O primeiro projeto foi um projeto em que a Universidade Federal do Paraná fez a capacitação do corpo docente e investigadores da nossa faculdade, sobretudo do Departamento de Engenharia Florestal. Tivemos várias atividades de intercâmbio, de troca de experiência com o Brasil. Aprendemos novos métodos de ensino, novas tecnologias na área da ciência florestal. Agora, mas precisamos ter bases para ensinar, um sítio para ensinar. A partir desse intercâmbio, Moçambique conseguiu implementar novas tecnologias no processamento da madeira, criando laboratórios de padrão internacional. Neste momento temos um laboratório de tecnologia da madeira, em que temos lá várias áreas, desde áreas de propriedades da madeira, química da madeira, biodegradação da madeira e painéis de madeira. Este laboratório foi possível com o apoio do Brasil. A tecnologia compartilhada também permitiu que empresas locais desenvolvessem novas técnicas de secagem de madeira e produção de carvão vegetal. As empresas florestais podem ir para lá e inspirar-se para fazer as mesmas coisas que estão lá, ou melhores, nas suas empresas. A cooperação trilateral entre Brasil, Alemanha e Moçambique, desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, IMETRO, aprimorou a tecnologia da certificação e metrologia no país e auxiliou na criação da Lei Geral de Metrologia. Antes de 2010, não tínhamos uma lei ligada à metrologia. Havia necessidade de nós termos um instrumento legal que pudéssemos nos orientar. E como não tínhamos uma experiência clara, pedimos, com base nesse projeto, o apoio do IMETRO. Então eles nos ajudaram a fazer o draft, a fazer o esboço e, de fato, em 2010 foi aprovado o Decreto-Lei número 2 sobre a Lei da Metrologia e até hoje estamos a implementar e com sucesso. O IMETRO facilitou capacitações de técnicos moçambicanos em áreas estratégicas, fortalecendo a gestão institucional. Com o apoio da Alemanha, o laboratório de metrologia foi equipado e a parceria se mantém ativa. O PTB, ele apoiou-nos para equipar o laboratório de metrologia. O projeto terminado, continuamos a manter laços de amizade, laços de atividade e eles têm nos ajudado nas dificuldades que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Em 2019, Moçambique foi devastado pelos ciclones Idai e Kenneth. O Brasil desempenhou um papel crucial na resposta humanitária, realizando missões de busca e salvamento em parceria com o governo de Moçambique e as Nações Unidas. No caso, por exemplo, dos ciclones que se abateram sobre Moçambique em 2019, nós tivemos o envio de missões humanitárias de busca e salvamento, que estiveram aqui, o Brasil também, e no caso do ciclone Kenneth, o Brasil fez a cooperação junto com o governo de Moçambique e as Nações Unidas para busca e salvamento em Cabo Delgado, no segundo ciclone que se abateu naquele ano 2019 sobre Moçambique. O Brasil tomou a decisão à época de enviar as equipes humanitárias brasileiras em 2 Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira. Eles fizeram o transporte aéreo também de medicamentos e assim chegamos na cidade da Beira, que naquele momento, enfim, já tinha um grande número de equipes internacionais fazendo os trabalhos de busca e salvamento. Sistema de fornecimento de energia, sistemas de comunicações, vias de acesso, as estradas todas acabaram ficando afetadas por causa dos efeitos do ciclone. A reabertura do aeroporto, graças ao esforço solidário da equipe local e de voluntários, foi essencial para viabilizar a chegada de ajuda humanitária às áreas mais afetadas. Esse trabalho que dependeu muito da boa vontade das pessoas. O aeroporto tem um programa
que penso que está ainda agora de pé, em todo o país esse programa existe, de uma gestão com o envolvimento da comunidade circunvizinha. Isso dá resultado. São daquelas coisas que normalmente na operação do dia a dia podem não serem muito visíveis. Mas ocasiões como esta aqui, depois do IDAI, mostrou-se a importância deste pormenor. E não foi referenciado muitas vezes, mas para nós que vivemos aqui, este problema, sentimos que a comunidade ficou sensibilizada e se aproximou. A equipe multidisciplinar brasileira de ajuda humanitária se destacou em Moçambique prestando apoio nas ações de salvamento de centenas de vidas. Na Sala Royal tivemos os 40 bombeiros voluntários de Minas Gerais do Brasil. Eles chegaram com um grande aparato a nível de apoio humanitário, com carros, viaturas inclusive, não é? Viaturas com tudo, não é? Então isso eles montaram no aeroporto, portanto lá num espaço, mas para dormir e para passar as noites resolveram usar aqui o nosso espaço. Surge o próximo ciclone, que é o ciclone Kenneth, que afetou a zona norte do país, e eles foram imediatamente para lá e salvaram perto de 1000 vidas. Apesar de estarmos numa zona de terror, quase de guerra, não é? De destruição, na solidariedade nunca se pergunta o que é que se vai receber em troca, não é? A gente, na solidariedade, o objetivo é dar. E a atitude dos bombeiros voluntários de Minas Gerais foi uma coisa mesmo de louvar. Eles estavam mesmo, notava-se, comprometidos com a causa, em que o entusiasmo, a motivação, o trabalho em equipa, a vontade de querer ajudar, a vontade de querer salvar vidas, mesmo muito grande. De todas as equipas que nós tivemos aqui, para mim, os brasileiros foram aqueles que mais sentido de compromisso demonstraram de forma voluntária. Notava-se que estavam aqui de coração. O ciclone Idai devastou terras e sonhos, mas a resiliência dos agricultores, somada à cooperação internacional, traz esperança. A parceria Brasil-Moçambique tem sido fundamental na recuperação agrícola, fornecendo conhecimento técnico e recursos para superar a crise. O ciclone Idai, quando entrou, nos apanhou, tínhamos esse tipo de alface, tínhamos esse tamanho, mas nós não aproveitamos nada, tudo foi embora. O ciclone atrapalhou porque deixou o povo sem casa, todas as machambas já estavam inundadas. Dentre os compromissos que assumimos na Conferência Internacional da Beira para a reconstrução de Moçambique após os ciclones Idai e Kenneth, em 2019, nós nos comprometemos a algumas ações. Uma das ações foi a entrega hoje, nesse projeto, que tem de agricultura familiar e que visa recuperar a capacidade dos produtores locais, não apenas de ter a sua subsistência, mas também adquirir novos conhecimentos e assim conseguirem produzir melhor e maior quantidade e também, com isso, abastecer as cidades do entorno. Esse é um projeto da Agência Brasileira de Cooperação, no qual a Universidade Federal de Lavras faz parte como cooperadora, e eu estou aqui para poder trabalhar na recuperação de áreas que foram atingidas pelos ciclones Idai e Kenneth em 2019. Então, atualmente, nós estamos fazendo oficinas, treinamento, práticas, para melhorar as condições de produção de hortaliças nessas áreas. O grande foco foi a questão da semente. Por que a semente? Porque, primeiro, quando houve Idai, muitas pessoas perderam as suas culturas, perderam o poder para poder produzir. Então, houve essa ideia de trazer alguma semente para poderem recomeçar as suas atividades. Vocês agora há pouco encheram os copinhos com um copinho de jornal cheio de substrato feito aqui à base do solo que vocês têm e da casca de arroz que nós carbonizamos. As técnicas que nós estamos compartilhando com os agricultores moçambicanos são técnicas relativamente simples, mas trazem muitas melhorias no campo. Muitas das vezes são técnicas que ainda se utilizam no Brasil. Então nós temos no Brasil também agricultores que utilizam exatamente igual se faz aqui.
E esses agricultores também demandam de extensão rural, mas a extensão rural no Brasil ela é mais fácil que aqui. Nós estamos já há algum tempo implementando, por meio de Emater, Embrapa, as universidades, isso é mais fácil. Chegamos ao fim dessa jornada e ao longo dela tivemos a oportunidade de ver como essa parceria entre Brasil e Moçambique é um pacto de confiança, respeito e humanidade. A cooperação deve ser uma palavra que deve estar à frente dos Estados, dos governos. Cada história, cada rosto, cada sorriso compartilhado reafirma que juntos podemos transformar o mundo em um lugar mais solidário. A experiência que eu levo aqui de Moçambique para a minha vida é a questão da alegria desse povo. As músicas, eles cantam no dialeto, mas elas sempre dizem sobre trabalho, sobre combate à fome por meio do trabalho, e isso é uma coisa que a gente leva com certeza, que vai ficar para a vida. A agricultura me ajuda, meu filho ajuda. Porque formei meu filho por causa daqui. Tenho casa por causa daqui. Estou vendo tudo que está acontecendo aqui no mundo por causa daqui. Esses 45 anos de cooperação mostram que Brasil e Moçambique seguem escrevendo uma história de esperança, de crescimento e de um futuro que se constrói a muitas mãos.